Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor e termos um tempo de devocional. Sim, tempo precioso na presença de Jesus. E o tema para a nossa noite é: imagine se as pedras falassem. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, o capítulo 19, o versículo 40, que diz o seguinte: mas ele lhes respondeu: eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Sim, as próprias pedras clamariam. Bom, no contexto de Jesus, que vivia na Palestina, era um contexto geográfico cheio de pedras, e Jesus teve muito contato com elas durante o seu ministério. Ele caminhou sobre as pedras, ele sentou-se sobre pedras, ele orou sobre elas, ele chorou sobre elas e também sangrou sobre elas. Se aquelas pedras com que Jesus teve contato e encontro pudessem falar, certamente elas contariam muitas histórias. E eu garanto, elas teriam ótimas histórias para contar. E eu quero tomar uma liberdade poética e contar algumas dessas histórias para você. Por exemplo, as pedras no Monte da Tentação, lá em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Imagine o que essas pedras, ou aquela pedra que Satanás disse para que Jesus transformasse em pão, imagine o que ela poderia testemunhar sobre Jesus. Certamente ela testemunharia a natureza sem pecado do Filho de Deus. Como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele não cometeu pecado e nem na sua boca houve engano. Quando o sangue inocente foi derramado no Calvário, o pecado e Satanás foram derrotados para sempre. Por isso podemos bradar: ele é o nosso Salvador. E isso só é possível porque ele não teve pecado. E essas pedras certamente testemunhariam a natureza sem pecado do nosso Salvador. Mas imagine aquelas pedras no casamento de Caná da Galileia, lá no capítulo 2, versículo 6 do Evangelho de João. Aquelas pedras onde foram transformadas água em vinho. O que elas testemunhariam a respeito de Jesus? Certamente elas testemunhariam que Jesus é o Deus provedor, o Deus da provisão, é a personificação da provisão. Ele é o Jeová Jireh. Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, ele poderia dizer Jesus Cristo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória. Sim, ele cuida das nossas necessidades e ainda continua sendo o grande eu sou, lá de Êxodo capítulo 3, versículo 4. Por isso ele é digno de nossa fé. Essas pedras testemunhariam a provisão de Jesus Cristo. Mas imagine as pedras lá no poço de Jacó, capítulo 4, versículo 6 do Evangelho de João. Certamente elas declarariam a missão do Messias. Sim, o Messias escolheu a cidade mais odiada pelos judeus para demonstrar o seu grande propósito. É o que está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele ainda continua fazendo isso, meu amado e minha amada, assim como ele fez com aquela mulher samaritana, aquela mulher pecadora. Ele ainda está buscando e salvando todos os que vêm a ele pela fé, como diz João capítulo 6, versículo 37. Então a sua missão, após a sua ascensão, agora se torna também a minha e a sua missão. É o que ele deixou registrado em Marcos capítulo 16, versículo 15 e também em Atos capítulo 1, versículo 8. Então essas pedras poderiam clamar, dizendo ou testemunhar, dizendo da missão do Salvador. Mas imagine aquelas pedras no tribunal do templo, lá em João capítulo 8, versículo 7. O que essas pedras clamariam ou testemunhariam quando aquela mulher está prestes a ser alvejada por muitas pedras, porque ela foi pega em flagrante adultério? O que elas clamariam, essas pedras? Certamente, elas testemunhariam como ninguém o amor incondicional de Jesus e o seu perdão irrestrito. Ele é um Salvador que perdoa. Quando um pecador vem a ele, ele o justifica totalmente, como diz 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Essas pedras diriam: esse é o Salvador. Sim, o Salvador que perdoa abertamente aqueles que são pecadores. Mas pense nas pedras da tumba de Lázaro, lá no capítulo 11, do versículo 39 ao 44. O que essas pedras testemunhariam, falariam a respeito de Jesus? Elas falariam que Jesus tem poder sobre
sobre a morte. Sim, ele tem poder para ressuscitar os mortos fisicamente e também espiritualmente. Sim, ele é capaz de retirar pecadores condenados do inferno para levar para a sua maravilhosa luz. Ele pode restaurar uma vida arruinada e destruída pelo pecado com um simples toque da graça. Essas pedras diriam: o seu Senhor, o Salvador, sim, aquele que ressuscitou a Lázaro, pode continuar ressuscitando porque ele tem poder sobre a morte. Mas imagine as pedras do Getsemane, lá no capítulo 22, versículo 41 do Evangelho de Lucas. Ah, meus irmãos, essas pedras do Getsemane testemunhariam a sua grande agonia. Ali ele lutou contra o ataque satânico infinitamente mais intenso do que ele enfrentou no Monte da Tentação, lá em Mateus capítulo 4. Mas ele prevaleceu e bebeu o cálice amargo que você e eu deveríamos beber, para que eu e você pudéssemos sorver o doce néctar da salvação. Satanás tentou matá-lo, mas ele foi vitorioso. O Calvário era o seu objetivo e quando ele alcançou a cruz, ele terminou a obra que veio realizar aqui na terra, como diz João capítulo 19, versículo 30, está consumado, terminei a minha obra. Então as pedras lá do Getsemane poderiam testemunhar essa grande obra. Jesus Cristo venceu Satanás. Foi angustiado, mas venceu Satanás. Por fim, as pedras do sepulcro não puderam contê-lo. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 6, diz que essas pedras poderiam testemunhar, sim, do momento da maior glória, a ressurreição do nosso Senhor. Ele morreu, mas ressuscitou, e essas pedras poderiam gritar: ele não está mais aqui, nós não podemos contê-lo, porque o Senhor tem poder sobre a morte. Agora ele vive para sempre, para interceder em favor do seu povo, que é o que vai dizer Hebreus capítulo 7, versículo 25. Sim, eu fico muito feliz, muito satisfeito por Cristo ter morrido na cruz, mas eu fico muito mais feliz e retumbante porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Um Salvador morto não pode salvar ninguém, mas o Salvador que morreu e ressuscitou, ele pode pagar a dívida pelo meu pecado. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz que nós estamos agora conectados com ele e escondidos atrás do seu sangue, atrás do seu sacrifício. Ultimando, as pedras do Monte das Oliveiras, lá em Atos capítulo 1, versículo 10 e 12, ali elas poderiam sim testemunhar do retorno glorioso, em glória imarcessível de Jesus Cristo. Ele ascendeu de volta ao Pai, mas deixou a bendita esperança e a promessa do seu retorno. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 18 diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o nosso Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Pergunta para você: sobre esse testemunho dessas pedras, que ele vai voltar para buscar a sua igreja, você está pronto? Você está devidamente pronto? Pense só, se as pedras pudessem falar, o que elas estariam dizendo hoje? Meus irmãos, elas estariam dizendo exatamente as mesmas coisas que eu e você deveríamos dizer. Enquanto estamos aqui nesta terra, devemos declarar a grandeza do Senhor ao mundo perdido e moribundo, ao mundo que está caminhando de maneira célere para o inferno. Irmãos, vamos avançar, espalhando a mensagem da sua graça salvadora, inaudita graça que traz salvação para todo homem perdido. Ele mesmo disse: se nós não fizermos, as pedras clamarão. Eu e você temos essa missão. Imagine se as pedras falassem, o que elas diriam? Nós vamos orar, ou nós temos os nossos motivos de oração nessa noite. O nosso motivo de oração para essa noite é para que Deus gere em nosso coração paciência, gere em nosso coração tranquilidade. Eu sei que muitos de nós estamos aflitos e com muitas demandas, mas que o Senhor, que é o Deus de toda glória, toda graça e toda misericórdia, acalme e aplaque os nossos corações nesse momento de enclausuramento, de reclusão. Que Deus seja conosco nessa direção.
em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Amém e amém.